a você, Karina, Clarissa, e falar que é um prazer para mim falar sobre os olhos, porque os olhos essenciais, fizeram muita diferença na minha vida. E uma coisa que é tão especial merece um carinho diferente, né? Então, falar deles é falar de algo assim, de uma essência, que eu acho que todos nós estamos acessando essa essência com os olhos, de alguma forma, né? Então, o que eu quero falar, começar falando? Começar falando da importância da qualidade dos óleos da Doterra, né? Que são óleos diferenciados, que eu conhecia óleos essenciais, e quando eu soube dos óleos, eu achei, é mais um óleo. Então, quando eu tive acesso, quando eu recebi meu kit, quando eu comecei a usar, eu percebi que não era mais um óleo. Eles têm uma sinergia, eles têm coisas é, fundamentais para uma qualidade de um produto, né? Se a gente for pensar, ele tem três coisas que fazem toda a diferença de um óleo essencial. Primeiro, que eles são selecionados dentro do habitat da planta, que isso faz ela ser muito especial, porque ela realmente vai ser colhida onde ela nasceu. Isso é importante. Eles prezam muito pela pureza do óleo. Então, o óleo ele é testado, acho que são 16 testes que são feitos para garantir essa pureza. Então, eu tenho certeza que eu estou recebendo um produto da melhor qualidade. Então, aquela lavanda que eu estou recebendo, ela vem da origem exatamente dela, né? Então, aquela hortelã-pimenta, aquele chá, eu sei que não teve agrotóxico nele, que não teve nenhuma coisa química. E eu posso sentir o cheiro, eu posso sentir aquele aroma, sabendo que eu não estou intoxicando o meu corpo. Eu estou dando para o meu corpo melhor, porque nós já nascemos com esses óleos essenciais. Qual é a criança que não chupou uma laranja? Qual é a criança que não tomou um suco de limão? Qual é a criança, né, que não tomou, que a avó não deu um chá de erva doce, que não deu um chá de camomila, que não deu um chá de hortelã? Então, nós temos essa essência dos chás, essa essência dos óleos com a gente, né? Paracelsus foi um médico e um alquimista muito famoso, e ele falou que ele deu o nome de óleos essenciais porque realmente são óleos que são essenciais para a nossa vida. Então, todos os óleos, todas as plantas, então são várias partes da planta. Eu estou falando assim porque tem pessoas aí que estão conhecendo os óleos agora, que não sabem por que a gente tem todo esse carinho, né, pelos óleos da Doterra. Acham que não é mais uma coisa, é a coisa, é o óleo. Então, o óleo ele pode vir da folha, ele pode vir da flor, ele pode vir do caule. Cada planta ela tem uma parte dela que pode ser extraída desse óleo que é mais especial. Então, isso foi uma coisa dos nossos ancestrais, né? A cura vinha disso. A busca da saúde era era encontrada num chá, macerar folhas e colocar em cima de algum ferimento, era ver aquilo que funcionava, uma inalação. Então, essas coisas são as coisas antigas, são as coisas que nos curavam. E a gente, por um acaso, nos distanciamos da natureza. Então, acho que essa volta que a do Terra traz para a gente se reencontrar e aprender. Quer dizer, eu me sinto a própria alquimista com a minha bolsinha de óleos. Eu acho assim o máximo, sabe? Eu poder decidir assim e resolver situações que era um Lufital que resolvia, né? Que era um Buscopan que resolvia. Eu estou falando mais da parte trato gastrointestinal, que foi a nossa intenção de hoje, né? Então, a minha intenção é trazer para vocês soluções simples com os olhos. Como é que a gente pode resolver coisas que a gente resolvia com medicação e como é que eu posso resolver através dos olhos? O que é que os olhos podem trazer para a gente nisso? Nesse sentido, né? Então, uma coisa interessante é que como o óleo, como ele é uma substância volátil, ele é muito pequeno. Ele é 40 milhões de trilhões de partículas. Então, como ele é muito pequenininho, ele consegue entrar na nossa membrana, na nossa célula, que também o vírus também entra, mas ele entra. Então, ele pode entrar e pode resolver muita coisa. Ele pode prevenir muita coisa, ele pode fortalecer muita coisa de acordo com aquele que eu for usando. Então, uma coisa interessante também é que o óleo ele tem uma frequência vibracional altíssima. Então, só para a gente entender, nós temos uma vibração. Quando uma pessoa está doente, a vibração dela é uma vibração mais baixa.
Quando uma pessoa está em plena saúde, a vibração dela é mais alta. E o óleo tem uma vibração alta. Então, acho que isso já é um ponto, assim, maravilhoso. Por isso que a gente se sente bem quando cheira um óleo e quando passa na pele. Então, ele, em 22 segundos, quando a gente inala o óleo, ele chega no nosso sistema límbico, que é no nosso centro das nossas emoções. 22 segundos, tá? Em 2 minutos está na nossa corrente sanguínea. Em 20 minutos está no nosso sangue completamente. Então, tem que ser uma coisa de uma boa origem, né? Só pensar nisso, eu não posso botar uma coisa que eu não sei de onde veio. Eu sei de onde veio. Então, isso é importantíssimo, a gente comprar sabendo de onde vem, certo? Então, assim, como é que eu quero falar? Eu pensei em começar pela boca, né? O nosso trato, ele é muito grande, né? Então, a gente tem os cuidados. Como é que eu posso ter cuidados pela minha boca com relação aos olhos? O que é que eu posso, aos olhos essenciais? O que é que eu posso ter na boca? Então, existe uma coisa chamada disbiose na boca, que são bactérias que têm desequilíbrio na nossa boca. Então, isso é um ponto importante, porque como é que eu vou avaliar isso? A nossa língua tem uma coisa chamada saburra. Saburra é aquela coisinha que fica, às vezes, a língua fica grossa, fica assim com uma corzinha ou branca ou amarela. Então, isso é um sintoma que tem algo errado no nosso organismo, tá? Se aquela saburra, se ela for branca, significa que eu estou com problema gastrointestinal, tá? Se ela for amarela, significa que é o meu fígado que está com algum problema, que precisa de uma ajuda. Então, isso é uma coisa que a gente identificar. O nosso corpo, ele mostra os sinais. Mas essa ligação, para a gente perceber o que é que meu corpo está querendo dizer, acho que isso faz toda a diferença, né? Então, como é que eu posso melhorar isso? Lógico, se por um acaso eu perceber que existe uma saburra branca, eu tenho que cuidar do meu intestino, eu tenho que cuidar do meu estômago. Se eu percebo que ela é amarela, eu sei que meu fígado está precisando de uma maior atenção. Então, eu vou depois falar sobre os olhos que eu vou melhorar, tanto uma coisa como outra. O fígado é um órgão que a gente ajuda ele muito, tá? Com gengibre, existe um óleo especial, né? Somente um óleo de gengibre puro. E gengibre também, ele tá no nosso Zengest, que é o nosso queridinho, né? E depois eu vou falar somente dele, mas Zengest é um óleo, que quem não conhece ainda, que vem no kit, né? No kit família, no kit Zengest, ele tá aqui, tá? Esse é o óleo. E daqui a pouco o Clarissa acho que vai colocar. Clarissa, coloca um pouquinho sobre ele aí. Você tá com. Não sei se Clarissa tá aí, tá me Tô ouvindo. aqui, vou colocar, peraí. Coloca ele aí pra gente, só pra gente ter uma. Falar um pouquinho sobre Zengest. Ele é o óleo da digestão, né? O próprio do Terra. Então, como é que vocês vão aí? Não sei se vocês estão conseguindo ler, tá? Melhor. Então, ele serve para tudo isso aí. É impressionante, né? Então, qualquer tipo de mal-estar, ele é uma junção de óleos. Então, essa sacada, essa ideia do Terra, de colocar óleos, um óleo específico para a digestão, foi maravilhoso. Então, ele tem hortelã-pimenta, ele tem gengibre, ele tem estragão, que estragão é para refeição gordurosa. Imagina você juntar chá de tudo isso. Você diz, eu vou fazer um chá de pimenta, de hortelã-pimenta, gengibre, cominho, coentro, anis estrelado, erva doce, estragão e vou beber. É muito difícil. Então, você com um vidrinho, você tem tudo isso junto. E como é que você pode usar ele? Eu posso usar após uma refeição, que foi uma refeição que eu não me senti bem, um copo d'água pequeno, que a gente não deve beber muito líquido durante a nossa refeição, para não atrapalhar a nossa digestão. Então, um copo pequeno de água após a nossa refeição e uma gota, 2 gotas de Zengeste. Vai assim, ele arruma o nosso trato digestivo. Ele é interessante para isso, muito. E essa arrumação que ele faz, né, melhora. Então, melhora se a pessoa, por um acaso, comer uma coisa gordurosa, que o estragão funciona para isso. O anis estrelado ajuda muito para flatulência, se a pessoa come e fica com o abdômen distendido. Então, cada um tem uma função maravilhosa. E esse óleo, né, que eu acho interessante, é que você pode também passar no seu abdômen. Então, isso, para mim, fez muita diferença em relação à do Terra. Porque eu nunca pensei que eu pudesse passar um óleo digestivo
digestivo no meu abdômen fosse funcionar tanto. Então, você passa ele no seu abdômen, tá? Se você aquecer o abdômen, o resultado é muito melhor. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o uso dos óleos. Então, quando eu vejo que eu passei, ainda faltou alguma coisa, não encaixou, eu aqueço o meu abdômen. Então, é uma coisa que eu vejo muito no meu consultório. Eu tenho os óleos no meu consultório. Quando chega algum paciente que eu coloco para ele experimentar o Zengest no copo d'água, ele pergunta: o que foi isso? Que eu, assim, dá um alívio se a pessoa está com alguma má digestão ou se a pessoa tem algum problema digestivo. O próprio Zengest funciona bastante. Eu tinha falado nele porque eu falei da questão do fígado, né? Do fígado ajuda da questão da saburra. Eu tinha voltado para a boca, porque eu me animei com o próprio Zengest. Então, para a questão da boca, a saliva precisa de beber muita água, tá? Para ter a nossa saúde da boca. E limão. Limão é um óleo muito importante para o nosso trato digestivo. Então, o limão pela manhã, a gente tem alguns tipos de limão. Tem limão siciliano, tem limão normal, tem agora o mandarina, né? O mandarina verde, aí, o limão siciliano, aí Clarissa colocando para a gente ter uma visão melhor dele, que é que ele funciona. O limão, ele é excelente. Por quê? Porque ele é da casca do limão. Então, ele não tem a vitamina C, mas ele tem D-limoneno, ele é diurético, ele ajuda muito o nosso fígado para ele funcionar melhor, ele faz uma limpeza de dentro para fora. Além de ser agradabilíssimo, sabe? O sabor dele é muito gostoso. Você pode também sentir o aroma na mão, fazendo uma inalação, esfregando as mãos e sentindo o cheiro dele, né? O odor dele. E você pode misturar. Eu gosto muito também de usar limão com hortelã, para você acordar assim, despertar, realmente. Os dois juntos são ou tangerina com hortelã. Então, existe uma coisa assim muito pessoal, cada um tem os seus olhos que você começa a ir gostando mais. O que eu acho interessante é isso. São cítricos, mas tem tangerina, tem o bergamota. Bergamota é um óleo, acho assim, é o óleo da felicidade. Não tem uma pessoa que cheire de bergamota que não fique feliz. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Então, eles têm, aí é o óleo novo, né, a mandarina verde, que Clarissa colocou, que ele é uma tangerina, que ela feita uma tangerina, uma mandarina, que ela é colhida verde. Então, por ela ser colhida verde, ela tem umas propriedades diferentes. Tanto a parte digestiva, né? Ela funciona muito bem. Eu tinha até deixado para falar ela no final, mas ela é calmante, ela é a parte também do coração. Tanto é muito agradável para ser bebida, né? Como também para uma questão local, para acalmar. Ela funciona também muito bem. Uma coisa que eu ia falar também, que eu vou falar sobre a boca, são aftas, tá? Quando eu falei da saburra, aftas elas podem surgir por sensibilidade alimentar, ela pode subir por gastrite, por falta de alguma vitamina também, e pela imunidade. Então, tem alguns fatores que podem acontecer com aftas. Como é que a gente vai resolver a questão de aftas? Nós temos o melaleuca, que é maravilhoso para uma afta, para evitar, para você tirar a afta, para você sarar ela. O próprio limão, o on guard funciona muito, ou o óleo de cravo. Então, opções para aftas, nós temos várias opções. Depende do quê? Do óleo que você tenha, o kit família, o kit Brasil, ele sempre vem, tem on guard, sempre tem limão. Cravo já é um óleo diferenciado, né? É um óleo que eu tenho, eu gosto muito dele, mas é uma especiaria, né? São óleos bem intensos de que duram muito. Então você não tem aquela preocupação, eu tenho óleo e eu vou usar pouco, mas ele vai ficando bem fechado, ele permanece, né? Uma coisa que tenha prazo de validade. Fora as aftas, existe uma coisa chamada cásios amidalianos, que são umas pequenas, uma chama de massinhas que ficam às vezes na garganta de algumas pessoas. E as pessoas têm com odor forte e não sabem como tratar isso. Então, ele é função de quê? Normalmente tem uma intolerância alimentar, que vai tendo esses resíduos na garganta. Então, com o gargarejo de melaleuca, como ele é um bactericida, ele é fungicida, ele tem uma função maravilhosa. E você consegue limpar a boca, né? E dar principalmente se você associar com hortelã-pimenta, fica um hálito maravilhoso. Eu vou ainda falar sobre a cúrcuma.
Mas a cúrcuma, que é o óleo novo, ela pode ser usada muito para a parte da nossa, da boca. A gente pode fazer, colocar ela uma gota de cúrcuma e hortelã-pimenta na nossa pasta de dente. Nós temos uma pasta de dente do Terra que ela é maravilhosa, que é a pasta On Guard, que ela tem cravo, tem canela, ela é super deliciosa e saudável. Então a gente pode acrescentar na nossa pasta, né, para melhorar a saúde da boca, tanto a cúrcuma quanto hortelã-pimenta para ficar com aroma, né, o odor, o hálito agradável. Eu ia falar sobre o hortelã-pimenta, ele é um óleo diferenciado, né? Por que eu acho o hortelã-pimenta diferenciado? Porque ele tanto vem no kit, ele ajuda muito na parte digestiva, tanto você dá um alívio, porque como o Zengest tem vários outros óleos e tem o hortelã-pimenta puro, você pode usar ele muito bem, né? No, você pode usar o hortelã-pimenta muito bem, tanto para fazer inalação, certo? Como também para botar na água para você beber, ajuda quem está fazendo jejum intermitente, ajuda para o hálito, você está trabalhando, não está podendo escovar os dentes, ele ajuda nessa parte nesse frescor. Melhora muito para quem come tem a distensão do abdominal, o hortelã-pimenta, ele é fantástico para isso. Aí pequenininho, você pode ter um vidro menor e usar na bolsa para momentos que você precisa realmente se restabelecer, né? Acho que o hortelã-pimenta, ele diz assim, para um pré-treino, ele é muito bom. Você cheirar, dá vontade de você dizer assim, o dia pode ter 48 horas que eu vou dar conta. Ele é um óleo assim, exatamente assim. E é um trio que eu faço no meu consultório para alguns pacientes, né? Antes dos óleos, eu fazia um blendzinho fitoterápico de hortelã-pimenta, de erva doce, né, o fennel, e eu usava alecrim também. São os três que eu usava para antes das refeições, para ajudar as pessoas que quando comiam se sentiam empachadas, quando não tinham direito a uma absorção de proteína. O alecrim é um óleo muito bom para quem não está ganhando massa magra, para quem percebe que as fezes saem com o resto de alimentos, para pessoas que quando comem carne não se sentem bem. Então, o alecrim é um óleo específico para essas funções. Eu gosto muito dele e eu usava com os meus pacientes. Ele estimula para a produção de HCl. Então, na hora que a gente produz, HCl é o ácido clorídrico. Na hora que eu consigo produzir ácido clorídrico, eu consigo fazer com que eu absorva melhor a carne, absorva melhor proteína. Então, por isso que o óleo de alecrim é um óleo também muito importante para a nossa digestão. Então, existem muitos tipos de óleo. Então, a gente vai começando, vocês vão ouvindo e vocês vão se identificando. Eu sinto que eu percebo, quando eu como carne, eu fico muito cheia. Tem pessoas que é mais a questão de gordura. Então, os óleos vocês vão se conhecendo, né? Qual é o óleo que identifica mais? Eu acho que para mim eu preciso de um óleo que eu tenho quando eu como eu fico com o abdômen muito distendido, então precisa do hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta ele é muito importante para isso aí. Eu acho o hortelã-pimenta é para quando a gente percebe que a barriga ela fica distendida, né? A própria digestão e a pessoa quer dar como é que eu vou colocar assim, um upzinho também. Porque como ele ativa, deixa você mais energético. Então, o hortelã-pimenta é para ir. O erva doce, não, ele é mais para acalmar. É para melhorar a sua digestão, mas para deixar você mais assim tranquila. Aí o erva doce tem essa função também. E o erva doce, o fennel, a gente pode usar, não sei se Clarice está com ele aí, a gente pode usar ele também para antes das refeições para diminuir até a fome. Muita gente usa isso também, né? A gente tem o Smart Sat, tem alguns óleos para a questão de redução de peso, mas eu gosto muito do próprio fennel também. Então o hortelã, o fennel e o alecrim são um trio muito interessante para a digestão. Eu gosto bastante dele também. Uma coisa que a gente tem que lembrar é assim, se eu faço o mesmo padrão, se eu estou fazendo as mesmas coisas, eu vou receber os mesmos resultados. Então, isso tem a ver também com a nossa alimentação e com aquilo que eu estou fazendo. Lógico, eu vou usar o óleo um dia, eu vou resolver, não, ele vai me dar, naquele momento ele vai me dar o bem-estar, né? Mas eu preciso ser uma coisa isso diária e eu preciso também observar o que eu estou me alimentando, o que é que eu estou comendo, né? Para poder entender
o que é que meu corpo precisa? Estender abdômen, por que é que meu corpo precisa ter dor no estômago, o que é que precisa ter refluxo? Algo está acontecendo para todo esse movimento do nosso organismo. Então, mas o óleo de alecrim, realmente, a pessoa que tem hipertensão, colocar aí, o óleo de alecrim, ele não é tão indicado, porque ele sobe, né? Ele é vasodilatador. Mas a gente pode usar o próprio alecrim com lavanda em alguns momentos, tá? Associar, porque lavanda ela já baixa a pressão. Então, dependendo do que seja, se você depois quiser conversar comigo, a gente pode, para eu entender o porquê do alecrim, como é que a gente poderia usar se a pessoa tem hipertensão, tá? É, tem um outro ponto do trato gastrointestinal é a questão de constipação. Então, são coisas recorrentes, né? Que algumas pessoas têm constipação. Eu falei de desconforto, de espasmos. Então, não é muito mais saudável eu ter um Zengeste do que eu ter um Buscopan ou então um Durfital. É muito mais, acho que o nosso corpo ele identifica muito melhor, né? Porque é uma coisa que ele conhece. Nosso corpo é feito de exatamente disso, de coisas naturais. A gente não pode querer imaginar que tem que ser sempre medicação. Então, tem momentos que tem que ser medicação, sim, mas tem formas que a gente tem de ajudar o nosso corpo conseguir digerir melhor e conseguir absorver melhor, porque a gente não é só aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve. Se a gente for ficar pensando que exatamente só eu vou comer saudável, mas se meu estômago, se meu intestino, se ele não estiver trabalhando exatamente como ele deve trabalhar, eu não vou conseguir absorver. E isso é uma dificuldade que algumas pessoas passam, sabe? Então, essa questão que a gente não vai puxar muito ao lado do como é que o intestino sofre com alimentos industrializados, com excesso de açúcar, de glúten, de leite, para pessoas que têm intolerância, que continuam comendo, então o corpo tem que fazer alguma reação. E essa reação do corpo é exatamente isso que a gente normalmente vê, né? É distensão, é mal-estar, são espasmos, né? É constipação, diarreia. Então, isso é mais ou menos o corpo pedindo socorro. Então, como é que a gente pode falar a questão de constipação? Constipação pode ser o uso de anti-inflamatório, pode ser pouca fibra, pode ser pouca água, pode ser pouco exercício, pode ser um intestino que se acostumou a não ter essa motilidade, a uma pessoa que quando o intestino queria trabalhar não dava ao intestino o momento de poder evacuar. Então, o gengibre, ele é um óleo muito diferenciado, porque existe hoje em dia, hoje em dia faz algum tempo, eu acho, que lançaram uma medicação chamada Biointestil. O Biointestil é muito famoso porque ele melhora a motilidade intestinal e ele é a base de gengibre. Então, gengibre é um protocolo interessante para quem tem constipação. Temos o óleo de gengibre, tem também no próprio Zengeste. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer movimentos para ajudar nessa constipação, né? Fazendo movimentos horários, né? Então, como se fosse desenhando o intestino, tá? Então, a gente pode fazer movimentos com o próprio Zengeste, com hortelã-pimenta. Isso vai ajuda muito o nosso intestino. Eu faço bastante isso em Maria Letícia. E é interessante que eu faço nela e eu percebo o alívio que ela sente quando eu uso algum óleo desse que melhora o trato dela. Tá? Eu tinha falado sobre o Zengeste, eu me falei sobre fazer compressas, né? Você pode fazer compressa com hortelã-pimenta. Existe um óleo que eu não falei ainda, que é o olíbano. Não sei se Clarissa tem tem o papelzinho do olíbano. O olíbano, ele é um óleo, ele é o rei dos óleos, ele é um óleo muito diferenciado. Então, para mim, ele é um coringa. O olíbano, quando a gente precisa associar, potencializar algum óleo, estou colocando isso para vocês, que é uma dica, tá? Então, se por um acaso eu uso o hortelã-pimenta e a gente não sente que funcionou o próprio Zengeste, associa ao olíbano. O olíbano é aquele coringa para potencializar o óleo que você quiser. Associado com o olíbano, o óleo fica, parece que o olíbano, como ele tem uma questão de, como ele é, que eu vou colocar, ele dá uma regeneração celular, ele mostra o caminho para o óleo. Eu penso assim sempre com o olíbano. Eu acho ele
um óleo assim, até que é o óleo que eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo olíbano, né? Que é o incenso, que é um dos óleos que Jesus ganhou quando nasceu. Foi o mirra, incenso, que é olíbano, e foi o ouro. Então, eu guardo ele, guardo a mirra num local assim específico para mim. Quando eu preciso, eu uso olíbano. E vou ensinar para vocês também um protocolo para parasitas. Como é que a gente pode fazer com os óleos essenciais para eliminar parasitas? Então, primeiro, a gente começa sempre na lua cheia, tá? Tem o óleo de orégano. O óleo de orégano estava aqui em cima, mas eu não tô. Você tem aí, Clarissa, orégano, pronto. O orégano a gente toma ele. Ou eu boto uma gota de orégano, uma colherzinha de azeite, e vou temperar a salada para comer no meu almoço, que é um óleo muito forte, orégano, tá? Uma gota dele, ele é muito intenso. Ou eu coloco ele numa cápsula na lua cheia. Então é uma semana tomando orégano no almoço, tá? Que ele vai entrar com o alimento. E antes do almoço, a gente faz um chá, tá? De folha de oliveira. Então, existem cápsulas de folha de oliveira e existe o chá de folha de oliveira. Antes do almoço e durante o almoço, uma gota de orégano ou numa cápsula. Existem cápsulas, né, abertas. Eu estava até com uma cápsula aqui. Existem cápsulas de vegetais que a gente usa. Então, coloca dentro da cápsula o orégano, ou eu uso ele misturado com uma colher de azeite. Então, esse é um protocolo, a gente faz uma semana, depois descansa um mês e faz novamente na lua cheia esse protocolo de parasitas. Então, é uma forma natural que a gente tem, porque o orégano, ele serve tanto para fungo, até para afta tá aí também, tá vendo? Amidalite. Então, como é que eu vou fazer com uma questão de orégano? Ele vem no nosso kit. O orégano eu posso fazer gargarejo, eu posso colocar direto em alguma micose, eu posso fazer a questão ou eu quero o quê? Melhorar o meu organismo. Vamos supor alguma virose. Eu entro com orégano, tanto em cápsula ou então numa gota no óleo de coco também funciona. Posso fazer gargarejo. Então ele é multiuso, orégano. Tanto é que o meu orégano é o meu primeiro orégano. Eu tenho há 1 ano e meio e eu tenho ele, a gente usa pouco, mas ele é um coringa para esses momentos, né? Questão também de cândida, a gente usa melaleuca, que melaleuca ela é fantástica para, não sei se Clarissa tem aí também para poder colocar, o melaleuca, ele é tea tree. Então, como é que a gente faz com o próprio melaleuca? A Duda colocou aí, cuidado com o orégano. O orégano é muito forte, tá? Então, por isso que eu falei. Então, você pode usar o orégano para fazer gargarejo, mas seria em situações extremas, sabe, Duda? Se você tivesse com a garganta muito inflamada, ele funciona. Existem alguns médicos famosos, Victor Sorrentino, Luciano Bruno, eles colocam que quando tem garganta inflama, eles botam direto mesmo. Eles dizem que eles choram, mas eles fazem assim porque sabem que funciona, né? Mas nós estamos aqui aprendendo, né? A gente está ainda engatinhando na questão de óleos e na questão de usos. Então, cada um vai encontrar o seu óleo e vai encontrar a forma de usar. Esse óleo melaleuca, que vem também no nosso kit, ele é um óleo australiano. Então, é interessante é que ele nasce numa terra com água, né? Como se fosse um pântano. E ele sobrevive aos fungos. Então, essa resistência dele de sobreviver a fungos e bactérias fazem ele curar fungos e bactérias. Então, isso que a gente pega das aulas, das plantas. É o composto bioativo, é a defesa delas perante o ambiente. Isso que é o mágico delas. Então, melaleuca serve para fungo, serve para bactéria, ele serve muito para cândida. Então, tanto pode colocar uma gota na calcinha, como pode criar, né, fazer um hidratante íntimo com óleo de coco e com o próprio melaleuca. Aí eu sempre faço assim, indico uma gota de lavanda também, para poder ficar. Serve para fungo de unha? Sim, ele é maravilhoso para fungo de unha. Toda vez que eu vou fazer as minhas unhas, eu levo o próprio melaleuca.
termina de fazer as unhas, eu passo sempre ele. Então eu estou fazendo com que, como a gente mexe na unha, eu estou abrindo espaço para alguma coisa de fungos. Então, na hora que eu passo melaleuca, eu evito que, por um acaso, tenha fungos, né? Então, melaleuca funciona para garganta inflamada também, né? Ele funciona para afta, ele funciona para algum corte, para alguma coisa que está demorando para com bactérias, ele é muito bom. É um óleo assim que funciona também para você colocar no pé para prevenir doenças, melaleuca também, tá? Ele é um óleo muito mágico, melaleuca, né? A história dele dos aborígenes na Austrália é bem interessante. Eu gosto muito assim, eu acho que a gente tem que se conectar com a força da planta que a gente está usando. Isso é um dos pontos que eu acho interessante. A questão de hemorroida também, que a gente tem que falar, seria o óleo de ciprestes e o óleo de gerânio. Uma gota de cada um e um pouquinho de óleo, óleo de coco, óleo fracionado ou óleo de coco também, né? Herpes também a gente pode usar, viu, melaleuca, que ele ajuda bastante também. Mas só que uma coisa que é importante a gente lembrar, que é o seguinte, como a Karina falou no início, as doenças começam no intestino. Então, as doenças estão acontecendo porque o intestino precisa de reparo. Então, esse reparo intestinal, existem alguns manejos que a gente faz, né, para fortalecer novamente esse intestino que está doente. Porque normalmente as doenças acontecem e a cura acontece na hora que a gente cura o intestino. Então, tem as doenças autoimunes que estão muito relacionadas com o nosso intestino, e outras doenças também, tá? Nosso sistema imune é o nosso intestino. Então, por isso que precisa, na hora que eu coloco o próprio Zengeste no meu hábito alimentar, na hora que eu uso limão, na hora que eu tenho um guarde para meu sistema imune, na hora que eu estou fortalecendo, lógico que eu tenho que ter os meus hábitos alimentares saudáveis também, né? Eu preciso, tem uma série de coisas que a gente podem ser feitas assim. E os olhos são ferramentas que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, para fazer com que a gente consiga encontrar essa saúde com mais facilidade, né? Uma vez eu tinha pensado assim, por que que do Terra botou óleo de coco, né? O óleo de coco fracionado. O óleo de coco fracionado, o óleo de coco em si, ele é o melhor óleo para mim. Eu sempre usei óleo de coco, eu sempre gostei do óleo de coco, né? Eu usei até antes de ter do Terra, eu sempre usava, sempre passava essa, esse óleo com melaleuca íntimo, eu passava para meus pacientes antes de conhecer do Terra. Foi de estudo que a gente vai acompanhando e vai conhecendo. Mas o óleo de coco, ele é antifungo, ele é antibacteriano. Então, ele tem uma função muito interessante no nosso organismo. Ele tem o ácido láurico, que é o mesmo ácido do leite materno. Então, na hora que a gente passa o óleo de coco no o nosso corpo conhece. Ele sabe o que a gente está passando. Não é um remédio, né? Tem pessoas que chamam remédio de ET. Tem remédios que o nosso corpo não conhece. Tem essas loções com muita coisa química, o corpo não conhece. Às vezes o corpo tem que fazer uma reação àquilo ali. Na hora que eu passo o óleo de coco fracionado, o óleo de coco do Terra, que ele é exatamente para isso, para ajudar o óleo a pele absorver melhor. Então, na hora que eu passo o óleo de coco, minha pele conhece, ela identifica. Então, o óleo de coco, para passar no corpo, o óleo de coco da do Terra fracionado, ele é maravilhoso, porque ele vai potencializar os óleos essenciais. Então, o óleo de coco também é uma dica que eu vou dar para vocês. A gente pode usar o óleo de coco com o óleo de coco sem ser esse fracionado, tá? Um óleo de coco normal que a gente usa para fazer comida, para beber os óleos. Então, potencializa por quê? Porque o óleo de coco, na hora que ele entra no nosso organismo, a nossa enzima lipase, né, que é uma gordura, quebra ele, o ácido láurico, em monolaurina. Então, essa monolaurina, ela entra na corrente sanguínea, ela tem o poder, tá? Ela consegue, ela consegue destruir a membrana que envolve o vírus, tá? Além disso, ela consegue tornar inativa fungos e bactérias. Então, o óleo de coco, na hora que eu coloco o óleo de coco com uma gota de alecrim, com um guarde, eu estou fazendo com que esses óleos sejam potencializados. Por isso que o óleo de coco tanto você pode usar em cápsula,
como você pode usar o óleo de coco ou o mel, né? Eu gosto muito de mel também, mas o mel tem a questão de ser doce, tem a questão de açúcar, então a gente pode entrar com o óleo de coco em si. Eu já provei vários tipos de óleos essenciais com óleo de coco e eu gosto muito, porque eu sei que eu estou potencializando o óleo essencial e eu estou recebendo o óleo de coco também, porque ele é energético, ele traz uma clareza mental também. E a gente tem, hoje nosso foco, né, é o intestino, mas temos óleos maravilhosos. E esses lançamentos que foram feitos, né, da cúrcuma, e se Clarissa pode colocar novamente, Clarissa, que eu falei do turmeric, né? A gente ele tem uma história interessante do turmeric, é que na Índia, né, os indianos eles têm um índice de câncer muito baixo lá, tá? Principalmente câncer de mama, próstata, é muito baixo. Então eles foram estudar, avaliar e descobriram que era o curry, que o curry é um dos ingredientes, né? O turmeric é um dos ingredientes do curry. Então fizeram os estudos, né? Então ele é um tempero, né? Que se chama é um rizoma, que é como se fosse gengibre, é uma raiz chamada de rizoma. E ele tomou fama, né? Criou fama e vários estudos. Se você colocar no Google Medicine, você vai encontrar muitos estudos falando sobre o próprio turmeric. Então, ele tem função anticâncer, anti-inflamatório. Se eu for falar sobre tudo que ele pode fazer, a gente vai ficar assim encantadas, porque ele tem principalmente inflamação nas articulações, Alzheimer, né? Eu comecei a anotar as coisas dele aqui, eu disse, vou passar a noite falando. Então ele diminui dores articulares, pessoas que têm problemas de doença autoimune, ele é maravilhoso, né? Então, como ele vem agora em formato de óleo, pode ser tanto ingerido como só pode ser passado local, como eu falei, colocar na pasta de dente para potencializar a pasta de dente. Agora, para a gente pode melhorar a biodisponibilidade dele. O que é a biodisponibilidade? É essa absorção nossa do corpo. Como é que a gente melhora a biodisponibilidade do turmeric? É associando ele com pimenta preta, que tem o óleo de pimenta preta também na própria do terra. Então, na hora que eu coloco pimenta associada a ele, ele potencializa, ele fica 2000% mais potente ainda. Então, na farmácia normal, você pode comprar um remédio chamado Motori, é exatamente ele. Então, tem algumas medicações que são a base dele, né? Então, a gente vai ter um óleo do terra, uma origem feita da forma extraída da melhor forma possível e de um óleo excelente para inflamação, excelente para prevenção de câncer, excelente para qualquer prevenção de perda cognitiva, questão de Alzheimer, questão de catarata. Ele funciona também para a gente usar com um prato, né? A gente pode usar na própria culinária, como pode em cápsula, como pode fazer, como eu coloquei do óleo de coco para você tomar. Ele fica super agradável. Eu uso todos os meus pratos aqui em casa, eu uso bastante ele. Eu já venho usando, né? Agora eu vou potencializar mais com o óleo da própria do terra. Bom, eu acho que a gente já pode dar um tempinho para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta. Clarissa, o que é que você acha? Perfeito. Eu tô sem hora aqui, eu vou falando, eu tô sem hora, eu não sei como é que tá. Não, mas está ótimo. Eu não peguei, Eu eu não fiz peguei uma relógio. pergunta hoje, eu não sei se a pessoa está na sala, mas ela me perguntou se teria algum óleo essencial que ajuda na absorção da vitamina D. Você sabe de alguma coisa a respeito? Olha, vamos lá. Uma absorção da vitamina D. A vitamina D, ela é uma vitamina chama de lipossolúvel, né? Então ela é uma vitamina que precisa de gordura. Então como é que a gente pode um óleo para melhorar a absorção da vitamina D? Eu acho que o mais importante a gente para absorver qualquer vitamina é a gente estar com o nosso organismo saudável, né? Precisamos também do sol. A melhor forma de absorver vitamina D é tomar sol também. Não é só ingerir a vitamina D. E uma coisa que ajuda muito a absorção da vitamina D é a vitamina A, magnésio. Eles são muito amigos, então um precisa do outro, né? Então, é uma junção de fatos. Agora, um óleo específico para melhorar a vitamina D, eu acho que é exatamente isso aí, é tomar sol, tomar a vitamina D também com alguma gordura, tá? Sempre vitamina D após a sua refeição.
Isso é uma outra recomendação que tem também. E ponto, a vitamina K2 também, é exatamente isso aí. O GPS da vitamina D, magnésio também, tá? Vitamina K2, porque normalmente eu sempre passo vitamina D, K2 e vitamina A. E magnésio, uma fórmula associada também. Entendi. Então, usar o suplemento seria uma opção, né? O suplemento que ainda não liberou, mas ele tem Não, todas nós essas temos, sim, do Terra tem esse suplemento, mas a gente não tem ainda para venda, mas vamos ter em breve, em breve. né? Muito bom. É. Eu vou olhar aqui no chat se tem alguma pergunta a mais. Peraí. Ou quem quiser abrir o áudio, gente, para fazer a pergunta, abre o áudio, faz a pergunta e depois desliga de novo. Adriana, eu vi uma coisa Oi. interessante falando que naturalmente as mulheres, quando falam de Cândida, a gente só remete à Cândida na questão feminina, na questão mais assim, íntima, feminina, e não necessariamente da Cândida que tem no intestino. E aí eu li uma matéria essa semana Sim. que falava que a Cândida não está só lá na vagina, mas ela fica também no intestino. E aí tu pudesse falar sobre isso. Sim, sim. Uma das coisas que eu não tinha colocado aqui, eu pensei em colocar, mas acho que ia ficar talvez muito assunto. Mas quando uma pessoa tem muita vontade de comer doce, isso é um sinal que tem fungo, que tem cândida no intestino, essa vontade de doce. Quando a gente come muito doce, a gente está alimentando exatamente o fungo, né? Então esse é um dos termômetros. Como também tem homem que gosta muito de comer carne, né? Só gosta de comer carne. Então isso também é um sinal, né? Que a gente avalia. Então, para resolver essa questão de fungo de intestino, existe todo um protocolo para isso. Os óleos ajudam? Sim, ajudam muito. As cápsulas vão ajudar bastante a gente tomar os óleos, porque o próprio orégano, ele sai, é tão interessante que o orégano é assim, a gente toma a cápsula de orégano com o alimento para o próprio parasita morrer, ele vai comer e vai morrer você come e toma o próprio veneno junto, que é a cápsula com orégano. Então, o orégano tem uma função também, coentro também tem uma função muito boa para reverter, para ajudar, né, nesses animaizinhos, né, que existem. Agora, a gente tem que ser muito, muito bem feito, porque existem os próprios probióticos, né, que são bactérias boas que a gente toma também, que você manda manipular ou você compra, né? Mas para você usar os probióticos, você tem que avaliar como é que está o seu organismo. Porque tem pessoas que estão com uma doença chamada SIBO, que é supercrescimento bacteriano. Então, tem muita bactéria. Então, uma pessoa dessa não pode tomar probiótico, que vai piorar a situação mais ainda. Então, tudo é uma avaliação, sabe? Então, cada um tem uma individualidade. Tem que ser olhada, analisada, para depois decidir o que é que a gente vai usar naquele momento, entendeu? Sendo o melaleuca antifúngico, ele pode ser ingerido assim junto com o orégano na cápsula ou não deve? Olhe, acho que a Clarissa também sabe disso, né? Melaleuca é uma coisa específica, a gente usa muito pouco para ser ingerido ele. Não existe protocolos tão grandes como o próprio melaleuca. Tanto é que o orégano, eu falei, são 7 dias, né? Eu tomo orégano 7 dias, descansa, depois volta a tomar. São óleos muito fortes. E principalmente o próprio melaleuca, que ele é mais a parte externa. A gente, ou fazer gargarejo, né? Também pode fazer, ou então ácida, você pode passar. Mas a ingestão, acho que tem, né, Clarice? Existe uma dosagem, não é isso? Tem que ser administrado Isso, com cápsula, assim. a melaleuca, né, a orientação que a gente tem, o que a gente sabe é porque o composto da melaleuca, o maior é o fenol. Então, ele acelera o metabolismo do fígado. Então, ele deixa o nosso fígado estressado, vamos dizer assim. Então, ele sobrecarrega o fígado. Então, para isso, a gente vai ingerir a melaleuca nessas questões pontuais. Então, se eu estou com uma cândida, se eu estou com uma influenza, com uma resistência, né, imunológica muito baixa, e a gente vai fazer a ingestão dela, né, em água ou cápsula, Sim. por 5, no máximo 10 dias. E aí, depois, priorizar o uso tópico ou aromático, né, dependendo da situação. É um pouco assim também. O orégano, assim, né?
eu, fazendo as pesquisas que eu fiz com orégano para eu fazer a aula da imunidade, eu vi as indicações da Duterra para uso diário, tá? Mas uma gota, né? Quando ela citou o orégano para uso diário, para dar suporte imunológico e, né, e respiratório, ela indica a ingestão diária de uma gota. Tanto assim, eu coloquei o orégano no meu protocolo diário de imunidade nesse período. Então, eu coloco uma gota nas cápsulas que eu uso. E eu, diferente de você, eu uso bastante orégano, né? Pelo menos nesse período, eu tenho usado muito orégano. Eu passo ele, né, no rolon, no meu umbigo e nas costas, na coluna, né, justamente para essa Sim. proteção viral, que ele é muito antiviral. Então, já que a É. gente está vulnerável demais, eu tenho Uhum. usado o orégano bastante topicamente nesses dias aí. Uhum. Principalmente aquele dia que eu sinto assim, que eu estou com a resistência, assim, acordo mais com o corpo ruim, eu vou lá e passo o orégano umas 3, 4 vezes ao dia nesses pontos. E uma coisa que eu não falei também é a seguinte, é que a gente pode usar o próprio Zengeste, o hortelã-pimenta no abdômen e deve passar nas costas também, tá? Tanto na parte da frente como nas costas também. Então, às vezes, o alívio... Lembra que às vezes a gente tem uma dor assim, com gases, a gente fica achando que está nas costas. É porque realmente tem a parte do que pega também. Então, é importante usar tanto na frente como na parte de costa também. Teve uma pessoa que perguntou sobre quais são, né, o tipo, os usos da cúrcuma, né? A gente colocou aqui Aham. nesse slide algumas opções, né? Então, aqui mostrando que a cúrcuma ela dá um apoio, né, ao combate aos radicais livres, né, aos danos oxidativos da célula. Ela também vai dar capacidade saudável inflamatória a nível molecular. E a gente pode tomar uma ou duas gotas diariamente para melhorar as enzimas antioxidantes celulares, apoiar o sistema nervoso, ele apoia muito o sistema nervoso, celular. Uso interno para apoiar o metabolismo, né? Ele vai ajudar também com a perda de peso, né? E com o controle de glicose. E você até falou, né, lá no grupo sobre a questão da pele, né? Ele também ajuda a saúde da Sim, pele. Então, sim, fazer uma sim. máscara, essas coisas com, né? Uhum. Diz que ele deixa a pele mais limpa, né? Mais assim, mais clara. Porque ele é um anti-inflamatório, né? Então, um anti-inflamatório natural. Isso aí. Então, assim, é um óleo que a gente estava doida para que chegasse justamente para isso, né? Tanto que aqui Aham. nesse livro, que muita gente tem, né, várias indicações eu uso interno mesmo, né? Então, é usar, colocar mais esse na nossa rotina aí, no nosso protocolo agora de imunidade vai mudar um pouquinho, porque ele chegou, então ele vai ser incluído. Uhum. É isso. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, uma pessoa perguntou sobre foliculite, mas o Charles já respondeu. Foliculite, né, cutânea, a lavanda, olíbano, copaíba, né, são óleos que vão ajudar tanto na inflamação da pele e restauração, que são o olíbano é o mais indicado. A lavanda vai acalmar, né, e dependendo da situação, a melaleuca vai ajudar a cicatrizar também. Eu nem falei, eu não falei muito sobre lavanda, né? Lavanda é um óleo que acalma alguma situação. Então, você pode associar a própria lavanda com o próprio Zengeste também, né? Então, deixa o próprio abdômen, o próprio intestino, ele fica mais tranquilo com a questão da própria lavanda. É uma coisa interessante. E importante também lembrar que funciona, as coisas funcionam se eu estou tranquila, né? O estresse atrapalha muito o intestino, né? A questão de comer rápido, não mastigar. Então, tem algumas coisas relacionadas ao estresse, né? Se você está tranquila, se você está calma, você observa seu alimento, você mastiga com calma, você não bebe tanto líquido nas refeições. Então, tudo vai funcionar, tudo vai fluir melhor. E a questão do óleo que eu acho interessante é que você está usando aquele óleo. Às vezes, eu estou passando o óleo na minha filha da digestão e eu arroto. Eu acho engraçado isso. Eu digo, meu Deus, eu já arrotei, eu estou passando nela, né? Só o aroma que eu tô sentindo. Então,
eles são muito interessantes, porque um óleo que eu estou usando para alguma situação, eu estou curando a minha alma também. Eu não curo só, eu não estou curando só a minha parte física, eu estou curando a minha parte emocional. Acho que as pessoas que começam a usar os óleos começam a se conhecer mais. Então, cada óleo ele tem uma história, cada óleo tem uma... E também existem as pessoas que gostam de um determinado óleo. Tem pessoas que lavanda não acalma e tem pessoas que um cítrico acalma. Então, bergamota funciona muito para acalmar também, como lavanda também funciona. Então, cada um tem que conhecer aquilo que funciona mais, né? Com a pessoa e com aquele momento. Só mais duas perguntas aqui. A Duda perguntou sobre se tem alguma experiência com óleos essenciais que vão ajudar na intolerância à lactose. Olhe, aí é que tem que entrar a questão que eu falei da digestão. Então, para melhorar a digestão, eu colocaria gengibre, o alecrim, né, o erva doce, próprios em gesto, mas no caso assim específico, eu colocaria esses três. Esses três são muito bons para ajudar a melhorar a digestão. Porque a intolerância à lactose já houve um próprio dano, né? O próprio intestino, o intestino está dando conta. Então, às vezes, a pessoa tem uma pele, que é isso, já teve um dano no intestino. Então, existem alimentos que ajudam e os óleos, sim, vão ajudar bastante, principalmente A internet está ruim. Óleos essenciais em jejum? Aí. Porque... Não deve ou Não, eu tá acho que perguntando? ela afirmou, não sei se ela perguntou ou afirmou, porque eu, particularmente, eu sempre gostei de tomar própolis. Então, eu tomo em jejum própolis com óleos essenciais na água. E, além do mais, muitas vezes, dependendo do que está acontecendo, o olíbano e o copaíba sublingual sim. em jejum. Quando acordo... Karina, tá boa? Então, vamos falar sobre um pouquinho disso. Na verdade, boa noite, viu, Adriana? Realmente, como os óleos essenciais, eles podem trazer uma sensibilidade na mucosa e também eles são melhor absorvidos na presença da gordura, a indicação dentro da aromaterapia que a gente tem e também pensando no lado da nutrição, a melhor absorção dele vai ser associada a alguma gordura. Então, por exemplo, a gente até fala muito de usar os óleos essenciais na cápsula e completar a cápsula com azeite, por exemplo. Então, assim, é uma forma segura da gente não indicar os óleos em jejum, que pode sim dar uma sensibilidade. Quando você usa junto com o alimento ou com alguma gordura, você aumenta a absorção dele no seu organismo, tá? Por isso que é esse cuidado que a gente deve ter. Obrigada, Duda. E quanto a essa questão de colocar os óleos nas cápsulas, por exemplo, quando for necessário colocar essa gordura, sendo ela o azeite, por quanto tempo, assim, eu posso fazer para uma semana, eu tenho que fazer só para o dia, só para 2 dias, 3 dias? Normalmente eu faço assim, eu uso com azeite, eu faço para 10 dias. Eu deixo a cápsula pronta. Até no meu Instagram tem como fazer, você já pega a quantidade de óleos essenciais, né? O blend que você vai montar, por exemplo, é relativo à quantidade de gotas por dia, multiplicada pelos 10 dias. E aí você já deixa pronto e deixa nas cápsulas pronto e já pode tomar. Eu preparo para cada 10 dias. Desculpa, gente, eu não estava conseguindo abrir meu áudio. O que acontece é que quando você prepara a cápsula, se não tem azeite, principalmente se tiver algum óleo cítrico nela, ela vai derreter, Desmanchar. né? Vai desmanchar. Como o óleo essencial também é volátil, eu prefiro fazer uma quantidade menor, eu acho seguro uma semana,
para a gente realmente potencializar os efeitos terapêuticos que a gente está buscando nos olhos. Então, assim, da mesma forma que, igual eu sempre gosto de falar, a gente pode colocar o óleo na água, por exemplo, um óleo cítrico para saborizar? Pode. Mas a propriedade terapêutica, se a gente deixar um óleo numa garrafinha e for tomando ao longo do dia, a gente vai diminuir a propriedade terapêutica porque ele vai evaporar, né? Ele é volátil. Então, assim, se você estiver buscando essa associação do óleo na água com uma finalidade terapêutica, é melhor que você tome imediatamente aquele copo de água ou coloque o óleo na cápsula ou numa colherzinha e ingira, né? Agora, se for só para dar sabor, não tem problema. Então, se quiser fazer a cápsula para uma semana colocando azeite, você consegue conservar mais, sim. Aí você consegue, ele não vai derreter. Obrigada. Nada. Consigo fechar. Então, eu acho que é isso. Mais alguém? Mais alguma coisa? Acho que foi muito rico. Karina, muito obrigada por ter trazido esse assunto à tona, né, que realmente o intestino é a preocupação principal. E Adriana, mais uma vez, com muita, né, sabedoria e prática, né, trouxe muitas informações valiosas para a gente, né? Tem uma pessoa Clarissa perguntando sobre Josi, sobre diabetes. Josi, para diabetes, a gente tem tanto o próprio On Guard, que ele tem canela, e a gente tem um óleo específico, né, de canela, que ele ajuda bastante a baixar a glicose. E o próprio limão é um óleo importante para diabetes também. Então, a gente tem uma gama de formas. Tá? Tem o Smart Sass também, que ele ajuda para queima de gordura. Então, funciona também. Mais alguma coisa, Clarice, que você pode indicar para diabetes? Para diabetes, a Duda vai saber falar melhor, mas eu sei que é o cinnamon, né? Que é a canela cinnamon bark. É canela, ela é a mais que eu falei, indicada. canela. Uhum. O coriander, Clarice, o cilantro e o coriander também são muito indicados e o próprio gerânio também. Assim, eu tenho bons resultados com os Smart Sass. Realmente, eu acho que ele ajuda muito, porque ele ajuda na resistência à insulina. Mas lá nos Estados Unidos, no Congresso da Duterra, eles falaram muito bem do coentro, né? Então, é um outro auxiliar que dá para a gente associar, inclusive com o Smart Sass. Muito bom. Tá? E uma coisa perguntando sobre como usar óleo para constipação de criança. Eu acho que é o Zengest mesmo, passar tópico no abdômen em sentido horário, né, Adriana, que você falou. Sim. Quando é diarreia, a gente faz um sentido anti-horário. Sentido horário é como se for constipação, o sentido anti-horário é se for questão de diarreia. Boa noite, desculpe, eu cheguei tarde em virtude de que eu queria que uma outra pessoa participasse também da live e eu gostaria de saber se vai ficar gravado em algum lugar para que a gente possa pegar desde o início. Agradeço. Sim. Eu vou subir no YouTube, daqui a pouquinho vocês vão receber, tá? O link para assistir do início. Então é isso, gente. Boa noite, amei, gostei demais. Aproveitem, a cúrcuma, né, já está disponível. Vamos associar essa maravilha no nosso dia a dia para suporte digestivo, inflamatório, metabólico. Tudo isso a gente precisa equilibrar para ter uma saúde equilibrada, sistema imune, né, também funcionando direitinho. E é isso. Até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada pela disponibilidade em todas as formas aí, viu? É isso, Obrigada aí, Karina. Por esse conhecimento que ela tem, que sempre Obrigada, encanta. Clarissa. Nós que agradecemos. Agradeço Foi aí muito vocês. bom, Viu? Adriana. Muito obrigada. Foi Obrigada, maravilhoso. Duda. Viu? Obrigada pela participação aí. Você está aí com a gente.